Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Thiago Tis e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns sonhos que o Senhor me tem dado a respeito da sua volta. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, que diz o seguinte: "E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar." Bom, por que eu li esse texto antes de contar o sonho para vocês? Porque esse texto ele parece estar nos dizendo que por ocasião da volta do Senhor, quando esse dia se aproximasse, se intensificariam pessoas tendo sonhos, visões e sendo usados pelo Espírito Santo para profetizar acerca da vinda do Senhor. E eu creio que é isso que tem acontecido nos nossos dias. Assim como eu vejo na parábola das 10 virgens, no versículo 6, que diz que à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam ao encontro. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Eu creio que é isso que temos vivido, que nós temos vivido esse período que está próximo à meia-noite, e o Senhor tem levantado pessoas para gritar, dizendo que o noivo se aproxima e que as pessoas devem sair ao seu encontro. Eu creio que Deus tem levantado pessoas, muitas pessoas, quer por meio de profecias, quer por meio de sonhos, quer por meio de visões, aos quais Ele tem usado para anunciar a proximidade da sua vinda. E por meio disso, muitos na igreja vão acordar, e para muitos haverá tempo de preparar a sua candeia. Eu creio que esse é o tempo que nós temos vivendo hoje. Então, por causa disso, eu quero compartilhar alguns sonhos que o Senhor me tem dado. Nesse áudio, eu quero compartilhar o primeiro, que me parece ser um alerta sobre a proximidade da sua vinda, da vinda de Jesus. No sonho que o Senhor me deu, eu vi uma jovem da igreja saindo do quarto do namorado só com roupas íntimas. Na hora, eu ouvi uma voz falando comigo a seguinte frase: "Diz para ela que eu estou voltando." A voz falava comigo claramente dizendo: "Diz para ela que eu estou voltando." A sensação que eu tinha é que era para ela se consertar, que era para ela parar de fazer o que estava fazendo. Era para mim dizer para ela que Jesus estava voltando e ela tinha que se consertar. Alguns dias depois, eu procurei a jovem e lhe falei o que o Senhor havia me mandado falar em sonho. Alguns dias depois, ela foi morar com um namorado e posteriormente se mudou de igreja. Porém, depois disso, veio à minha mente a seguinte questão: se o Senhor me mandou falar para ela que Ele está voltando, é porque a volta dele pode se dar na nossa geração. Então eu orei e pedi ao Senhor se o teor da mensagem, do sonho, ele era verdadeiro, se realmente há essa possibilidade do Senhor estar voltando no nosso tempo. E o que me chamou a atenção, algo extraordinário, é que 15 dias depois que eu comecei a orar ao Senhor e pedir acerca desta revelação, de que o Senhor estava voltando, Deus usou uma irmã da igreja que eu pastoreio para entregar uma mensagem à igreja. E o Senhor falou por meio dela a seguinte palavra: "Eu estou voltando e já não é mais tempo de continuarem pecando." Então vejam só o que o Senhor falou. Deus me mostrou em sonho uma jovem da igreja que estava em pecado. E o Senhor me disse: "Diz para ela que eu estou voltando."
Eu comecei a pedir para o Senhor uma confirmação se isso era para os nossos dias. E aí o Senhor levanta uma irmã dentro da igreja que não sabia do que eu estava orando e do que Deus havia falado comigo em sonho, para falar as mesmas palavras: eis que eu estou voltando e já não é mais tempo de continuarem pecando. Então, o que eu creio? Que o Senhor tem dado alerta sobre a proximidade da sua vinda. Eu creio que Jesus está voltando. Creio que nós estamos vivendo esse momento que é chamado na parábola das 10 virgens de à meia-noite, aonde tem se ouvido o grito, Deus tem levantado pessoas no meio da igreja, espalhada pelo mundo, para falar: o noivo se aproxima, saiam ao encontro. E eu creio que muitas pessoas serão despertadas, acordarão a tempo de preparar as suas candeias. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, a mesma que Deus deu para mim e a mesma que Deus usou uma mulher para falar no culto, confirmando o que Ele havia me dado em sonho. Diz para eles que eu estou voltando. O mesmo que Deus falou por meio dessa irmã: eu estou voltando e já não é mais tempo de continuarem pecando. Eu vou ler um texto para vocês só para a gente encerrar essa visão com um texto da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 11 ao 14, Pedro está falando sobre a vinda do Senhor. E Pedro faz uma pergunta, ele diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E ele mesmo responde dizendo: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Se Jesus realmente está voltando e isso se dará nos nossos dias, na nossa geração, que tipo de pessoa é necessário que nós sejamos? E eu creio que a resposta já está ali na palavra de Deus. Devemos viver de maneira santa, piedosa e empenhando-se para sermos encontrados pelo Senhor em paz, imaculados e inculpáveis. Lembrem, amados, ninguém sabe o dia e a hora, não podemos marcar data. Mas tudo indica que nós estamos vivendo a proximidade da volta do Senhor. Amém.